Olá! Se você chegou até aqui é porque encontrou esse vídeo através das plataformas de atendimento online onde eu trabalho, ou no meu site, ou através de uma busca pelo Google. Meu nome é Josiane Becker, eu sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou especialista em avaliação psicológica, psicologia forense e terapia cognitivo-comportamental. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre mim, claro, e também vou falar sobre os benefícios da terapia. Eu trabalho atualmente com algumas demandas de psicologia clínica, de psicoterapia. Também trabalho com avaliação psicológica para diversos contextos, incluindo para contextos de justiça, de tribunal. E os meus focos, os meus focos de temas de atendimento, o que eu gosto de trabalhar e eu sou qualificada através de cursos e formações para trabalhar, são temas relacionados à violência, trauma, ansiedade, toque e transtornos de personalidade. Recentemente também passei a atuar com a sexualidade, alguns transtornos relacionados à sexualidade e algumas preferências relacionadas à sexualidade, principalmente se tratando de transtornos parafílicos, desejos sexuais mais exóticos, digamos assim, e algumas disfunções sexuais, como ejaculação precoce, disfunção erétil, entre outras. Eu forneço terapia com abordagem de terapia cognitivo-comportamental, também trabalho com terapia do esquema e terapia comportamental dialética. Como que isso é decidido? Com qual que eu trabalho? Isso às vezes vem como uma demanda já da pessoa que me procura e às vezes eu, junto com essa pessoa, vamos decidir qual é a melhor terapia para ela, sendo que alguns desses tipos de terapia funcionam melhor para alguns tipos de demandas e outra para outro. Começando a falar um pouco agora então, quais são os benefícios de fazer terapia, Por que as pessoas procuram ou deveriam procurar fazer terapia? O primeiro benefício então é o autoconhecimento. O trabalho terapêutico ele auxilia que a pessoa possa se conhecer melhor como que seus pensamentos funcionam, como sua mente funciona, como suas emoções funcionam e seus comportamentos também, como que esses comportamentos funcionam e como que eles respondem a essas emoções. O segundo benefício é a melhora da saúde. E vejam bem que eu não estou falando só da saúde mental, eu estou falando da saúde como um todo, porque a nossa mente ela é conectada com o nosso corpo, não são coisas separadas. Elas são ligadas. E um exemplo disso é que muitas das nossas emoções e como a gente se sente influencia no funcionamento de todo o nosso corpo. Um exemplo disso é o estresse. O estresse e a imunidade. Vocês já devem ter ouvido falar, senão eu vou trazer essa informação agora. Mas o estresse em excesso, aquele estresse mais danoso, que dá dor de cabeça, que deixa a gente cansado, irritado, se ele fica por muito tempo no nosso corpo, se a gente sente assim por muito tempo, a gente acaba liberando um hormônio em excesso chamado cortisol. A gente libera cortisol em excesso. E a partir disso, a gente pode ter uma queda na imunidade, porque o cortisol em excesso, ele causa uma queda na imunidade. Então isso é só um exemplo de como as nossas emoções e o nosso corpo estão ligados. Então, com o processo de terapia, que auxilia a lidar com emoções, a conhecer os pensamentos e emoções, a ter estratégias para isso, acaba contribuindo para a saúde como um todo. Um outro benefício da terapia, que pode ser uma demanda específica da terapia também, é a regulação emocional. E o que é a regulação emocional? É a capacidade de lidar com as nossas emoções, de sentir as nossas emoções e expressar as nossas emoções de maneira adequada a cada contexto, de forma que a gente não se deixe dominar totalmente pelas emoções, de forma que a gente possa sentir alguma dessas emoções, mesmo as mais desagradáveis, sem que elas nos dominem e tomem todo o tempo da nossa vida. É poder sentir tristeza e não deixar aquela tristeza tomar conta por muito tempo, deixar que a gente fique afundada por muito tempo ou decidir coisas baseado na tristeza. Então a gente trabalha técnicas de regulação emocional que também incluem um melhor entendimento sobre essas emoções. É muito comum no consultório chegar pessoas que têm a desregulação da raiva, Tem uma desregulação emocional relacionada à raiva, porque a raiva é uma emoção muito intensa, ela exige que a gente faça alguma coisa, essa é a característica da raiva. E ela desregula quando, por exemplo,
a gente está muito irritado, a gente está muito bravo com uma situação, com uma pessoa específica, e aí a gente sai xingando todo mundo, chutando as coisas, e aquilo não tem outro objetivo a não ser demonstrar a raiva. Esse seria um exemplo de uma desregulação com algum comportamento mais impulsivo, de chutar as coisas. Então a gente trabalha na terapia maneiras de regular as emoções para diminuir essa desregulação. A terapia também pode beneficiar a melhora dos relacionamentos interpessoais, uma vez que a gente se conhece melhor, entende melhor nossas emoções, passa a entender melhor os comportamentos, a gente acaba se relacionando com outras pessoas, de forma mais adequada também. E na terapia também a gente pode treinar algumas habilidades relacionadas a estes relacionamentos, como por exemplo, habilidades de discurso, como falar as coisas, como pedir as coisas de forma adequada, que muitas vezes as pessoas não desenvolveram essa habilidade de forma correta, ou às vezes as emoções elas são mais fortes do que a capacidade de raciocinar e falar e pedir alguma coisa de forma correta. Então a terapia pode auxiliar nisso também. Questões relacionadas à sexualidade também podem sofrer benefício da terapia, e aí você deve pensar, como assim? Isso não é coisa de médico, Não é um médico que vê isso. Também, o médico também pode ver isso, em disfunções da sexualidade, mas o que a gente sabe é que as emoções e a maneira como a gente se sente interferem no nosso corpo, e isso pode se refletir também em demandas sexuais, em disfunções sexuais. Por exemplo, a disfunção erétil, a dificuldade de ter uma ereção, é muito relacionada em alguns casos à ansiedade, porque na ansiedade o nosso sangue normalmente, de todo mundo, quando a gente fica ansioso, o nosso sangue ele vai para as pernas e para os braços, porque são regiões onde a gente pode usar numa situação de perigo, e a ansiedade é muito ligada ao perigo, a se proteger. E aí, indo o sangue para os braços e para as pernas, ele não vai para as regiões genitais onde deveria ir. E aí pode também influenciar para uma disfunção erétil. A psicoterapia também auxilia a diagnosticar e tratar transtornos mentais específicos. Então a gente pode fazer uma avaliação psicológica inicial, ver qual o transtorno, se tem um transtorno, e trabalhar a partir daí com as melhores formas, os melhores tratamentos para este transtorno específico. Eu, particularmente, trabalho com evidências científicas, com técnicas, com métodos que são validados cientificamente para alguns transtornos, e aí eu escolho também qual abordagem que eu vou trabalhar baseada em qual transtorno que eu vou atender. E se eu não consigo atender, se não é da minha capacidade, eu encaminho para um colega que possa. E por último, dos benefícios acabou ficando o mais importante deles, que é a diminuição do sofrimento e o aumento do bem-estar. Eu particularmente procuro alcançar junto com os meus pacientes que eles consigam o bem-estar e consigam conquistar para eles uma vida que vale a pena, que vale a pena para eles de acordo com os seus valores, com as coisas que são importantes para eles. E é isso que eles têm que buscar também alcançar na terapia, e acaba sendo o nosso objetivo final, que quem nos procure consiga o que está procurando. Espero que tenha ficado claro aqui então alguns benefícios da psicoterapia. Se você chegou até esse vídeo e estava com alguma dúvida se ia procurar atendimento ou não, se está sentindo alguma dessas coisas que eu citei aqui que podem ser beneficiadas, ou até mesmo está nessa procura por um profissional, e acabou caindo aqui nesse vídeo, eu sugiro que você faça isso, que você encontre um profissional, que você tente ser atendido por um profissional, porque isso com certeza, se você tem essa necessidade, vai te beneficiar. Eu sei que tem muitos preconceitos na sociedade relacionados à psicoterapia, que as pessoas não devem procurar, ou que quem procura é louco, desequilibrado e por aí vai. Mas a verdade é que não é nada disso. Aos poucos a gente vai descobrindo ainda mais a importância que tem um cuidado com a saúde mental, que esse cuidado com a saúde mental ele está junto com os outros cuidados com a saúde, que todos nós temos emoções, todos nós temos demandas e precisamos às vezes de ajuda, e está tudo certo, a gente precisa, e o correto é ir atrás. É isso então, eu deixo meus contatos aqui das redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode olhar aqui na descrição do vídeo, vão estar por ali. E por enquanto é isso. Um abraço para todos.